aqui conquistou, e aí tem aí o nosso, apelidamos de hackathon, né? Não é exatamente um hackathon, mas apelidamos de um hackathon, onde a gente vai fazer uma premiação, uma seleção. O Vinícius vai estar com certeza participando desse equipe, fazer uma seleção para que a gente possa depois premiar com algumas pessoas aí, ou times. A ideia é que seja até mais times do que pessoas, né, com alguma implantação efetiva de uma solução de IA na área do doutor Ricardo, na área de Dona Concha. Dona Concha está fazendo para a igreja, pelo que eu sei, viu? Dona Concha está consultando a IA para fazer o projeto pessoal lá para a igreja que ela atua, que ela trabalha lá, viu? Até, eu ouvi dizer que até bateu o limite, né? Do chat GPT. Pois é, já estourou o limite lá do chat GPT. Então, não sei se tem alguma colocação aí do time que está online, né? A gente não vê todo mundo, mas então passamos aí para o Vinícius para tocar essa última apresentação de hoje. Show de bola, pessoal. Boa tarde. Sei que é um dia após o feriado, o recesso, enfim, o período junino. Para a gente é muito importante, não só no Brasil, mas especialmente no Nordeste, Salvador, na Bahia. Eu acho que, assim, para a gente poder setar um pouco a expectativa até para o nosso bate-papo, especialmente para quem está de casa, em remoto, não necessariamente de casa, mas está assistindo também nossa apresentação, a ideia de hoje é ser muito mais interativo, debate, né? A gente poder conversar, e aí, é claro, não existe um lado certo, um lado errado, existe, na realidade, a de conversar sobre o tema, e a partir daí, né, com as conclusões que chegaremos em conjunto, entender o que a gente pode fazer e tomar algumas atitudes em relação a isso, tá? Então, o tema, né, do nosso bate-papo hoje é privacidade, ética e segurança da inteligência artificial. É claro, segurança do ponto de vista de assegurar e do ponto de vista de segurança da informação especificamente, e a empresa que não é slide, né, enfim, vai estar mais habilitada do que eu nesse tópico. Explora os desafios e as soluções para proteger dados e manter a confiança no mundo funcionado pela inteligência artificial. Esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. E aí, falando um pouquinho, deixa eu só mudar, porque como são duas telas, né? Às vezes o comando vai em um, às vezes o comando vai em um. Então, para começar o nosso bate-papo, é bom falar. A produtividade sem segurança é um risco, né? Aqui eu coloco reputacional, claro que podem existir outros riscos quando não há segurança. A reputação é um deles, é super importante, né? Da câmera, da verdade. E aí, em um cenário em que a gente está falando de inovação acelerada, ou seja, né, todo o nosso esforço com inteligência artificial, eu citei alguns marcos, a gente falou, inclusive no último encontro, de uma maneira mais prática acerca do tema, mostra que nós estamos avançando e com muita velocidade, né? Todos os dias sai alguma coisa nova, informação nova, né? Sai alguma coisinha nesse sentido que a gente precisa se antenar. A busca por produtividade... Joga para cá, são duas telas. Não, quero mexer aqui. É isso. Joga para cá. Aqui. Pronto. Botar para colocar. Acho que está ligado, inclusive. E a busca por produtividade através da inteligência artificial, portanto, deve andar de mãos dadas com segurança. Tá? Negligenciar a privacidade e a ética pode levar a sérios riscos. Aqui eu coloco, né, uma matéria do G1, acabamos saindo ali o G1, porque senão não ia dar para enxergar o título muito bem, que fala sobre vazamento de dados no ponto de vista de inteligência artificial generativa. Como o Data Show tem uma outra resolução, talvez não tenham conseguido enxergar a data de 14 de 3 de 2025. Ou seja, é recente, né, alguns meses atrás, e fala sobre como o uso da inteligência artificial, eles chamaram de genérica, super interessante, não era passeio, acho que era passeio generativo, eles sem querer confundiram, enfim, para reportagem, para a galera que está gerando conteúdo para jornais, isso é muito comum. Então, aqui é um case de algumas empresas que notaram os seus dados sendo vazados por estar utilizando inteligência artificial generativa. Vocês podem, né, exatamente com esse mesmo título, buscar no Google, tá? No G1 é uma matéria especial, publicitária, como eles colocaram. Vocês podem entender um pouco mais do que foi esse vazamento de dados. Basicamente, uma série de pessoas da empresa que acreditavam estar utilizando a tecnologia de uma maneira segura, e por seguro eu quero dizer não necessariamente que hackers fizeram, mas que eles imaginavam que os dados não seriam
compartilhados com terceiros, basicamente naquela analogia do li e aceito os termos, só que eu não li, mas aceitei os termos. Então, foi mais ou menos esse modelo, esse vazamento de dados. Um exemplo recente, portanto, de vazamento de dados via inteligência artificial. Então, uma forma nova de vazar dados é contar para a inteligência artificial, com uma analogia, né, como se fosse um fofoqueiro, né, alguém que vai contar para outras pessoas os seus segredos. Qual que é o objetivo? Né? E aí já estimulando um pouquinho do debate. Por que motivo a inteligência artificial é fofoqueira, se eu puder colocar assim? Por que motivo ela compartilha? Por que motivo ela quer utilizar os dados que você está levando até ela para alguma finalidade? Que finalidade é essa? Quem poderia trazer um pouco de... Eu diria aprendizado de máquina, né? O termo mais genérico, ela aprende capturando informações, seja já existentes na própria web, sejam dados novos que você imputa. E quanto mais dado novo você imputa, mais ela processa e melhora a qualidade das informações que estão disponíveis lá no sistema, nos servidores dela. Né? Lado a isso, o usuário muitas vezes não atenta à configuração. Boa tarde. Somado ao comunicado pelo bem, às vezes o usuário não atenta às configurações. Então, no início da aula passada, você fez um check, né? Diz assim, ó, desativou, não autoriza a utilização de dados. Então, muitas vezes, ele coloca ali uma configuração padrão que te autoriza a compartilhar os dados. Então, é necessário esse cuidado de fazer uma verificação das configurações para ver que as autorizações estarem feitas. Né? E depois, não sei se vai ser comentado, tem uma questão do uso por empresas de IAs gratuitas e IAs contratadas. Eu queria depois, não sei se vai tocar nesse ponto, mas como a empresa deve fazer de forma segura essas contratações para garantir a privacidade de dados. Perfeito, excelente. Dois bons pontos que vão na mesma direção. O objetivo principal, até a gente tem utilizado uma nomenclatura mais recente, que são as técnicas empregadas para isso, que é RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, ou aprendizado por reforço a partir de feedback humano. Querendo ou não, a forma como nós utilizamos o ChatGPT ou similares, Gemini, DeepSeek, gera informação. Se você fez algo, por exemplo, colocou num prompt, quero isso, isso e isso, qual foi a sua ação a partir dali? Você copiou, saiu e não voltou? Não, você pediu algum ajuste. O que é que você fez com base naquilo que eles te trouxeram? Aquilo está sendo capturado, a sua intenção é capturada. É aquela brincadeira, né? Talvez você já tenha utilizado o TikTok, caso não já tenha utilizado algo similar, Kawaii, enfim, Reels do Instagram. A lógica é a mesma. Não necessariamente o conteúdo que você está vendo, você deu like para que ele apareça. O tempo de tela que você tem no vídeo, se você... O retorno passou e voltou. O retorno passou e voltou, exatamente. Se você para o vídeo, volta, se você aperta, que hoje em dia tem isso, né? Você pode apertar do lado e ele passa em 2x o vídeo. Eu acho fantástico isso, né? O conteúdo já é super rápido, você ainda pode deixar ele mais rápido, é um negócio muito louco. Então, você comentou um assunto. Horas depois começa a aparecer aquele assunto. Minha mulher mas esses caras estão ouvindo a gente. Porque você fala alguma coisa, não é que necessariamente você entrou no Instagram para. Você falou aqui, batendo papo, não sei o quê, daqui a pouco o Instagram está mandando uma mensagem para você de algo no contexto, do fornecedor, e muitas vezes você não autoriza isso. Você está batendo papo com você aqui. O mais assustador é que eles não estão ouvindo. Se eles estivessem ouvindo, seria mais fácil, porque imagina, eu estou ouvindo você, eu transcrevo e uso isso na minha lógica. Eu não estou nem usando isso, então como é que ele está conseguindo saber? Esse é um fato assustador. O uso da inteligência artificial é tão bom em prever grupos de pessoas a nível de padrão de consumo, que ele está prevendo que você quer aquilo naquele momento. Então, esse é mais assustador. Por que a gente sabe que eles não estão ouvindo? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, não existe a permissão, ou seja, você não permitiu que o microfone... Porque hoje em dia os iOS, Android mais recentes, você tem que permitir, né?
nativo permite ou não aquela interação. Segundo, pelo menos assim, iPhone e versões mais modernas, Samsung S25, 24, eu sei que quando o seu microfone está sendo usado, aparece uma luzinha em cima, indicando que o microfone está sendo usado. Então, até no meu PC, não sei se você está vendo, no meu computador aqui, tem um aqui indicando que minha webcam está sendo usada. Isso é hardwired, ou seja, o que eu quero dizer? Vocês estão vendo a luzinha verde aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Isso é bem recente, vem muito dessa necessidade de GDPR, LGPD, etc., de sabermos como os dados estão sendo utilizados. Os dispositivos mais modernos, e essa máquina é de 2022, os dispositivos mais modernos, para você ligar um, você liga o outro. É como se o LED estivesse no circuito. Ou seja, você ligou, você liga o outro. Então, não é como se o sistema operacional necessariamente estivesse controlando isso via código. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, a gente sabe como o microfone está sendo usado, a webcam também. E se ela não está sendo usada e ainda assim eu comentei e apareceu? E aí que vem essa, que não é uma teoria, tem esse interesse de entender, que vai no sentido de, os caras são comuns em prever comportamento de grupos. Por exemplo, Eduardo gosta de correr, tênis de corrida, gosta de forró, gosta de tênis. O que outros Eduardos próximos em Salvador, mas também em outros países, estão fazendo? Que é o que o Meta chama de Meta Pixel. Enfim, eles têm, hoje, para quem é de marketing, não sei se tem alguém de marketing aqui especificamente, quando você vai colocar uma campanha, você quer pessoas que gostem de gatos e têm idade entre tanto e tanto. É como eu comentei, a forma de você segmentar um conjunto de dados com base em características similares. Então, é muito provável que exista na quarto 2, com a idade N mais 1, N menos 1, N mais 2, N menos 2, de uma cidade como Salvador ou outra do México, que tem um interesse similar. E que, por ter comprado raquete, comprou, exemplo, tá? A bola do tênis. E aí você falou, rapaz, bola de tênis é legal, podia comprar. Chega aqui, oxe, bola de tênis. Então é um efeito muito louco, né? E eu estou falando disso porque tem tudo a ver com o nosso tema. O uso da inteligência artificial é mais uma forma de capturar a sua intenção. Eu não sei se vocês viram, mas agora vocês podem, no TikTok, realizar compras. É o TikTok Shop. Vocês já viram isso? Não é nem mais chamando você, não é TikTok. Não, as crianças são muito, que é preocupante. Quando você está no TikTok, você pode comprar dentro dele mesmo, uma experiência meio live shop, etc. É mais do que quem imaginaria, né? Acho que talvez a bateria não seja. Ou ele só. A bateria está precisando. O Instagram, o Instagram, o Facebook, eu também, o TikTok, eu não me apaixonei por ele. No TikTok você apaixonou tanto, né? Pois é. Qual é o sentido, né? Quem imagina a forma de conteúdo, de vídeo, se tornaria um shopping online? Porque eles têm os dados das suas interações. Então, ao invés de eles exportarem esses dados para uma plataforma ler, que foi o que eles fizeram quase muito tempo. Ou seja, eu estou te dando os dados que tem na minha plataforma para ser para o consumo. Tem muita gente pesquisando tênis de corrida ou meia azul. Você já viu essa trend? A pessoa que bota meia azul está solteira, está correndo buscando uma parceira, ou um parceiro. Né? Então, se tem essa trend, se eu tenho uma série de características de uso na minha plataforma que indicam que aquilo está sendo muito buscado, eu tenho duas opções. Eu passo para o Mercado Livre, passo para a Amazon, ou eu monto meu shopping online. Eu mesmo fico com a margem, né, eu ainda lucro mais. Então, essa foi a linha de pensamento de TikTok. De forma similar, os dados que a gente está pegando em uma LLM depende de cada modelo, de cada política. Como, por exemplo, o caso do ChatGPT, você também tem uma série de compartilhados ali. Eu achei muito interessante. Hoje minha namorada fez uma coisa, não foi planejada, mas hoje minha namorada, minha parceira, ela fez um experimento que foi ChatGPT, com base no que você sabe sobre mim. A gente já tinha feito uma brincadeira ontem, que é o que você sabe sobre mim. E ele falou várias coisas da minha vida, várias coisas da vida dela. Né? Das pessoas fazendo isso, né? Virou trend. O que você sabe sobre mim? E ele fala bastante porque ele tem todo o histórico de chats. Além do contexto que você bota personalizado que eu mostrei para vocês na última. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Exatamente. É uma boa reflexão que o colega trouxe. Quando você não está pagando pelo produto, você é o produto. Vai nessa linha. Então, o que minha namorada fez? Falando sobre o exemplo de hoje.
base nisso, me indique aí filmes que eu posso gostar. E ele falou vários filmes que ela adorou, né? Aquela coisa fantástica. Eu estou falando de filme, mas ela poderia ter dito, me diga os vestidos que eu mais vou gostar. Me diga os sapatos. E, digamos assim, de certa forma, não importa se ela vai dizer que o sapato é da Nike ou da Adidas melhor para ela. Porque eu estou basicamente dizendo, vai, melhor o sapato para você, com base em tudo que eu sei sobre você, e você confia bastante em mim, é da Nike. A pessoa vai comprar quem vai comprar Nike. Então, é claro, existe o interesse grande das empresas por trás de que sejam recomendadas, apesar de um ponto de vista tecnológico, eles se posicionarem, né, de maneira agnóstica. Então, não vou recomendar um específico, vou recomendar o que tiver mais no meu treinamento. O que é que empresas têm feito? Tem uma empresa chamada Salve, que é de produtos Salve, se não me engano, com 2 L's, com E no final. Salve é uma empresa de produtos cosméticos, skincare. Eu acho muito bacana, inclusive, a proposta deles, muito produtos de skincare relacionados. E eles têm feito muito conteúdo para a internet otimizado para LLMs. O que seria um conteúdo otimizado para LLM? Novo passo. Microsoft recentemente lança um protocolo, uma maneira, uma tecnologia, uma ferramenta que transforma o seu site em conteúdo para LLM automaticamente. Você só faz instalar um plugin, ele lê e ele gera markdown para que LLMs de forma otimizada cheguem ali. E não precisem raspar todo o seu HTML, com todas aquelas tags, entre aspas, lixo para ele. Então, o que isso, né, nos mostra? Que cada vez mais empresas que estão se posicionando com uma capacidade de entregar conteúdo para as LLMs melhor, têm sido mais recomendadas dentro do chat GPT. Repita aí o que é LLM, porque tem gente que não absorve esse palavreado todo de uma vez só. LLMs, Large Language Models, modelos de linguagem, eu vou chamar assim, avançados, como o chat GPT, que usa o GPT-4o, Mini, como o DeepSeek, que usa o DeepSeek V tanto, R tanto, como o Gemini, que usa um Flash 2.5. Então, cada um desses é um modelo de cada empresa que eu citei, como por exemplo o Google com o Gemini, ChatGPT com a OpenAI. São, no final do dia, empresas que têm grandes modelos de linguagem capazes de fazer essa com vocês via texto. Né? Então, muitas empresas estão se posicionando com conteúdo formatado para LLMs para ser recomendado melhor no ChatGPT. A Salve é uma dessas empresas. Muito possivelmente, eu não sei do meu, mas se vocês chegarem no ChatGPT e pesquisarem rotina de skincare, existe uma chance maior de que é o produto deles que vai ser recomendado pela estratégia de marketing deles. Isso é o equivalente ao que o pessoal chama do CEO, né? É CEO, no caso, Search Engine Optimization. Na pesquisa do Google, né? LLM Engine Optimization. É um novo tipo de SEO. Depois da interação com texto. Se a interação for por voz, Continua sendo LLM, só que ela traduz a tua voz para texto e depois passa para ela. Então, quando a gente está no modo interativo de voz do ChatGPT, que é real time, né? Até mostrei para vocês, se não me engano, na API, custo, ela está transcrevendo tudo que você fala para texto, mandando para ela. isso só está na versão paga. Na versão gratuita ele faz também essa... Olha, tem 2 modos, o ChatGPT especificamente. Um dos modos é traduzindo e gerando o texto, digamos, na sua frente. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, agora no ChatGPT, talvez seja bom. Tem um outro microfone que está no meu colega que ele está fazendo. Ele está fazendo a bateria também. Ele estava pegando a frente. Consegue ligar aqui? Pronto, é isso. Obrigado. Tem que ligar. Liga, tranquilo. Pronto, então quando eu entro aqui no ChatGPT, tem 2 modos. Um é o que tem aqui, é porque eu não vou conseguir falar agora, o microfone. O outro é uma bolinha branca com um espectro de áudio, um ícone. O de cá, tudo que eu falar, ele vai entender e traduzir para texto e colocar no campo de texto. Então, tudo que eu falei, ele está transcrevendo, virou texto aqui, tá vendo? Logo aqui em cima. O do lado, e aí eu posso, o ícone branco se tornou enviar, ou seja, eu envio esse texto. O modo de voz, ele é mais interativo. Então, a interface muda e eu falo, olá, como você está? Oi, eu tô bem. E você? Que bom te ver por aqui. Me conta. Isso é o microfone. Exato, isso é do lado do microfone. Mas aí
aí, o que que aconteceu por debaixo dos panos? Ela traduziu tudo para texto, está todo o texto aqui na conversa. Ela só leu de uma forma muito convincente. Qual é? Desculpa, eu não ouvi. Tranquilo, são Um é o microfone e o outro é esse espectro de áudio, eu estou chamando assim. esse daqui. Esse é o, exatamente, modo de voz avançado. Aí você pode continuar. Quando você continuar, ele vai perguntar também o tipo de voz, mas a princípio ele está funcionando. Esse é um modo de voz avançado, que é diferente do transcrever, né, na fala. Então, tanto um quanto o outro, no final, é uma LLM. Ele só passa por um modelo de transição antes de mandar. Só que é tão rápido, né, claro, que é utilizado computacionalmente para isso, que você não percebe. Parece que não está disponível na versão gratuita com a limitação. Uma dúvida. Como a IA ela tem esse aspecto que está falando, então eles não conseguem pegar sotaque, tonalidade de voz, esse tipo de coisa, né? O mais assustador é que eles conseguem. Se eu falar, por exemplo, voltando para o mesmo exemplo que eu estava aqui, se eu colocar aqui, oxe, mulher, fale comigo no sotaque baianês. Opa, tá tranquilo? Eu posso falar em sotaque baiano sem problema. E aí, o que você manda de bom? Tá certinho por aí? Nem a Rede Globo consegue, vai. Pô, mas o tudo certinho eu uso. Ela tentou. Eu arrisco dizer que foi melhor do que a novela da Globo, tá? Poxa, correi, né? Mas brincadeiras à parte, sim, ela consegue entender. Por quê? Porque existe material de treinamento na internet de como a gente conversa. Claro, é uma língua portuguesa regimentada, então todo o território brasileiro, mas de Angola e outros países que falam, né, a língua portuguesa, seguem a mesma estrutura gramatical do acordo de 2008. Contudo, os regionalismos estão presentes na internet. Me mutou. Eu acho que foi o microfone que saiu, eu fui mutado. E agora, voltou? Voltou? Ah, a Fernanda está perguntando. Eu acho que eu fui mutado sem querer Voltou. Foi o microfone que foi Uhum. mutado. Bom, então, o que eu queria trazer para vocês? É uma nova maneira de nos escutarem. E por nos escutarem, eu não estou falando só de áudio, ou seja, de microfone estar ligado. Eu digo de entenderem a gente mesmo. A gente falar, brother, eu quero comprar um tênis de corrida, e a pessoa entender, a pessoa queira entender alguém dentro da OpenAI, saber disso. Saber que eu tenho interesse em comprar um tênis. E o que ela faz com isso? Ela diz para o Google, ela diz para o TikTok, ela mesma faz alguma coisa, vai depender. Se vocês hoje pesquisarem, né, e aí eu vou só utilizar aqui rapidamente esse mecanismo de busca, o que o ChatGPT fez de parceria com a Shopify, vocês vão entender mais ou menos o caminho. Eu vou colocar só assim, ó, ChatGPT, Shopify. Notícias, vou dar um zoom. Shopify, não é Spotify, não, é Shopify. É Shopify. ChatGPT inicia integração com Shopify e transforma a experiência de compra online. OpenAI and Shopify poised for partnership as ChatGPT acts in chat shopping. Basicamente, a OpenAI está fazendo uma parceria com o Shopify, é recente, tá? 20 de abril, 22 de abril de 2025, para que no momento em que eu falar eu quero um tênis, exista uma integração que já busque esse tênis e diga, tá aqui. Quais vão ser mais mostrados, os que melhores pagarem, para que sejam melhores exibidos, que são exatamente aquelas técnicas de SEO. Claro, não vai ser só sobre pagamento, vai ser sobre a otimização do conteúdo, como eu comentei da salva. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Na realidade, vazamento de dados, ele é sintomático, deixa eu só botar aqui no slide,
entendendo um pouco melhor a gente, porque tem algo a mais na nossa rotina. O que era esse algo a mais há 10 anos atrás? Era o Facebook, virou o Instagram, virou o TikTok, agora é o ChatGPT, que em 24 horas de lançamento bateu 1 milhão de usuários, sendo o produto mais rapidamente explodido em termos de utilização de usuários da história. Mais do que o YouTube e todos os outros. Um produto que as pessoas utilizam de psicólogo para perguntar o que fazer frente a um medo, a uma insegurança, como falar melhor, como conversar com o chefe. É uma ferramenta que agora, não diferente do Google, não só busca tudo aquilo que você dá, mas te fala como se fosse um amigo e conselheiro, então você fala ainda mais para ela. Você que complementa a informação com ele então, esse é o novo local que nós estamos enquanto sociedade, com essa nova ferramenta. E nós estamos vulneráveis, vamos falar um pouquinho sobre dados que vem de estudos de benchmark do setor, McKinsey, Gartner, Security 2023, trazem alguns dados para a gente brincar, né, nessa nossa conversa. Primeiro, 36% dos prompts contêm dados sensíveis, aumentando o risco de exposição. Por que prompts contêm dados sensíveis? Né? Na nosso último debate, nosso último encontro, a gente falou sobre os elementos de um prompt. Quais os elementos do prompt que trazem o risco de exposição? Vocês lembram? Dados de input, beleza. Além dos dados de input, a gente tem um contexto, a gente tem a instrução e o formato de saída. Olha só, pegando o livro. É uma outra voz, né? Ou seja, para a inteligência artificial funcionar bem, nós temos que contar o suficiente para ela. Eu mostrei para vocês o nosso exatamente o último ponto, né? Logo antes dessa. E nós precisamos falar mais, falar um pouco mais, dizer como nós queremos que ela nos reporte, dentro do contexto do prompt, dizer como e para quê e de que maneira. Então, cada vez mais, para a gente ter resultados melhores, precisamos compartilhar. Ao mesmo tempo, isso gera um risco e nos traz essa estimativa aqui, de 30% dos prompts conter dados sensíveis. Opa, eu tenho uma dicotomia. Eu quero usar, preciso, porque se eu não usar eu fico para trás, mas usando eu gero risco. Quando foi que a gente teve isso na sociedade? Vários momentos. O uso da internet. Nós também tivemos esse mesmo debate quando a gente falou, mas espera aí, eu vou botar um site com minhas informações online? Todo mundo vai poder ver? Eu vou botar um vídeo meu no TikTok? Todo mundo vai ver? Peraí, eu vou botar um prompt no ChatGPT? Drive, nuvem, exatamente, né? É um pouco mais recente. Então, ERP, anos 90. Mas espera aí, eu vou botar todos os meus documentos que estão nesses fichários aqui nesse RP, vocês aí da TOTOS. Na realidade, é um pouco mais, entre aspas, mesmo. É mais um debate sobre como utilizar e não se devemos utilizar. Apenas 27% dos processos auditados, que é um contexto similar, mas o que eu quero dizer é, hoje, quantas aplicações respeitam a LGPD? Poucas. Nós, enquanto desenvolvedores de aplicações, nós, enquanto desenvolvedores de automações, vamos entender, tá, o que a LGPD precisa respeitar? Eu sei que a LGPD coloca os dados entre sensíveis, confidenciais e de livre uso. Não é exatamente a linha técnica, mas eu lembro dessas 3 categorias da LGPD. Da primeira, eu tenho que ter um tratamento diferenciado. Poxa, eu posso identificar alguém com esse dado? Nome, CPF, dados afins? Posso. Tenho que tomar cuidado e utilizar dado que a LGPD traz com aqueles requisitos. Nossa, eu tenho outra informação a pedir. O permissionamento do usuário para que esses dados sejam... Existem mais 7, né? Pedir permissão, a finalidade de uso prevista. Então, você pede permissão, mas você diz, eu vou usar para isso. E aí a LGPD garante que se você não usar para isso, é multa. De até 2% do seu faturamento global, chegando até a 50 milhões de reais de multa. Então, é claro, imagina que, num ponto de vista prático, o que nós já tivemos de fazer, afinal, a LGPD está falando de 2020 para cá. E aí passou a valer mais ou menos, né, um pouco depois disso. Então, a gente está falando de adaptar as nossas aplicações para um contexto em que eu preciso respeitar certos direitos de todo cidadão que estão no Brasil, com tocante a dados e proteção de dados,
O mesmo vai e deve acontecer para a inteligência artificial. O caminho não é muito diferente. Então, qual que é o cenário regulatório que eu estou falando agora especificamente para vocês? LGPD Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, foca em quê? Privacidade e maneira de tratar dados pessoais. Pessoais, enfim, empresas que têm todo mundo. O que é, no final do dia, LGPD para o Brasil, senão um movimento similar à GDPR da União Europeia? A gente passa a debater proteção de dados depois que a União Europeia regulamenta, volta e fala, nós somos os primeiros do mundo a fazer, beleza, nós somos lá e todos o segundo. Sabe o que é interessante? Não o segundo necessariamente, mas sabe o que é interessante? Existe uma pesquisa muito famosa, que existe há mais de 20 anos, chamada TIC Empresas, que é feita pelo CGI, Comitê de Gestão da Internet, MICBR, alguns órgãos reguladores da nossa internet, área de assessoria, enfim. Então, o CGI faz essa publicação de empresas, e na última, que é a mais recente, 2024, eles falam o seguinte: o uso de inteligência artificial no Brasil, hoje, na média, percentualmente falando, é igual à média, percentualmente falando, de toda a União Europeia junto. Percentualmente falando, a gente usa IA no Brasil exatamente igual à média de todas as empresas da União Europeia. TIC Empresas, publicação que vocês podem ver, 130 páginas. TIC Empresas 2024. De quem estamos na frente? Itália, Espanha, Grécia, também, Portugal. Tem uma série de países que temos como países mais avançados, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, que não utilizam mais IA do que a gente do ponto de vista das empresas. E esse é um dado muito interessante, porque depois a gente volta aqui e fala, tá, a GDPR que foi de lá virou aqui LGPD, o que é que está acontecendo lá novamente? O AI Act, que foi aprovado ano passado na União Europeia, que é uma regulamentação pioneira, novamente eles foram os primeiros no mundo a fazer, para classificar e tratar de forma discriminada, porque existem classificações, sistemas de inteligência artificial. Não muito distante disso, já vou abrir a fala, temos um PL de 23 e 38, que é um PL que dispõe sobre a regulamentação de IA no Brasil. Ainda estamos debatendo. O PL de 2023, em 2024, a União Europeia aprovou, estamos em 2025, estamos debatendo. Bacana, é bom debater. Mas Estados Unidos, zero. E Estados Unidos, zero, perfeito. O que é que vocês acham sobre isso? Estados Unidos, no começo desse ano, anunciou um fundo de 500 bilhões de dólares para investir em IA, mas a regulamentação zero. O que é que vocês acham disso, desse cenário? Uma coisa que é muito polêmica e não é nova é o fato de qual legislação se aplica. Porque a empresa está no Brasil e o ChatGPT está hospedado aonde? Nos Estados Unidos, na nuvem. Então, é confuso. Então, por exemplo, os dados estão aonde? Os dados estão fora do país. Então, eu sei que não é novo, mas é uma coisa que gera muita polêmica, né? Qual legislação atender? Não, né? É outro link, né? É muito legal. Opa, Marilton, quer falar? Acho que tem um... Não. Desculpe. Não, tranquilo, porque como saiu aqui, mas quem quiser aí, tá de casa, pode... Levanta a mão, o Fernando está acompanhando, a gente coloca vocês no debate, porque a caixinha de som está sendo para o pessoal aqui também. Então, nesse nacional, se você for ler as linhas finas, as linhas menores das aplicações que nós utilizamos, por exemplo, Google Cloud, Amazon AWS ou similares, a gente concorda com o termo de que empresas estadunidenses não podem atender certas empresas. Por exemplo, se você for empresa de Cuba, você não pode usar o Google Cloud. Empresa de Cuba, tá? De Cuba, da Coreia do Norte. Se for um regime, eu não tenho certeza se tinha, se for um regime que não está em completo acordo com o governo estadunidense, a aplicação que está no final do dia no servidor estadunidense não pode te atender. E não é nem necessariamente vontade da Google, é uma determinação dos próprios Estados Unidos. Nós não votamos porque somos um país aliado. Mas no final do dia, se a gente receber aqui um empreendedor, uma empreendedora de um país desse que falar, cara, quero desenvolver a tecnologia para o meu país dessa maneira, se for um país que não está listado ali, ou melhor falando, que está listado como não pode,
teoricamente, você está infringindo as regras do ChatGPT, e pode ser que, muito provavelmente vai, a tua conta, a tua organização ali dentro vai. Então, a gente não obedece só, como você falou, a regulamentação, que é um pouco confusa de país para país, é feita da globalização, mas a gente segue também as do software. Se por algum motivo o dono da Google Survey, que apoiou o Trump $1 milhão na época, agora em janeiro, na sua inauguração, se ele tiver um interesse de não atender o ponto, mas ele pode mandar também. No final, o Google Cloud é dele, o Gemini é dele, né, nesse sentido. Eu estou falando que é arbitrário. Eu estou falando que é uma decisão que pode ser da própria empresa. Então, nós estamos, na realidade, com mais uma conta, né? Que é o de cada país e o de cada empresa. Isso fica mais específico. Porém, apesar disso tudo, você sempre tem um consumidor que é de algum lugar. Ele é brasileiro, ele é norte-americano, ele é cubano. E foi o caso das bets aqui, né? Porque as bets, as casas de aposta, vieram de outros países. Se você fosse olhar o endereço para onde o dinheiro é enviado, ou algo nesse sentido, era Ilha Caimã, né? É um paraíso fiscal. Você não podia tocar 100% está falando. até o governo falar, ou você formaliza por 30 milhões de reais para começar a brincadeira, ou você não vai operar no Brasil. Como não? Eu corto. Eu corto o acesso ao teu IP. E nesse sentido, o governo do Brasil é muito bom nesse sentido, porque não sei se vocês vão se recordar quando o Twitter, X, foi banido. Foi banido, acabou. Ah, vou usar VPN, não sei o que, ainda bota a multa que não usa VPN. Então, tipo assim, o governo do Brasil é muito bom fazer isso, porque a internet, de certa forma, existe um nível de centralidade que você consegue operar na camada superior e dizer todo acesso desse país a esse IP não é permitido. Então, o que eu quero dizer com isso é, apesar dessa linha cinza, enfim, que a gente não consegue gerar muito bem, se o país disser só opera MLM no Brasil se for seguir esses requisitos e não seguir, ele corta o acesso. Né? Então, não é que o Brasil não tem autonomia, ele tem. Alexandre de Moraes mostrando força bruta. Exatamente. E o que a gente tem aqui, portanto, de forma mais direta, né? Claro, a LGPD está um pouco mais no dia a dia, né? A gente tem visto sites falarem sobre no sentido de ter que concordar com o uso, né, dos dados segundo a LGPD, ou eles falam, olha, podem confiar porque nós somos aprovados pela LGPD para o uso, né, conforme a LGPD. A gente pode fazer o mesmo nesse sentido, né, nesse paralelo com o AI Act. É claro, o PL que está sendo tramitado, conversado aqui no Brasil, está disponível na internet, o PDF, são 33 páginas, e vai numa linha de, né, garantir direitos. Todo cidadão tem o direito de saber o uso dos seus dados na LLM, que eu já falei um pouco aqui sobre. Todo cidadão tem o direito de utilizar de forma indiscriminada, de forma... Está tudo lá. Né? O AI Act faz o quê? Ele classifica em 4 camadas, né, que esses modelos ou esses eles chamam de sistemas de IA podem operar. E aí, quem tiver ou quiser ter aplicação na Europa precisa seguir. Tá? Primeiro, são aplicações críticas. Tudo aquilo que é uso proibido. Por exemplo, ler as emoções de um funcionário dentro da sua empresa. Você tem uma câmera na bancada, está lendo as emoções do seu funcionário e tomando uma ação com isso. Sei lá, sistemas de scoring, que seria até uma ideia de uso desse tipo de ferramenta, né? Você pontuar as pessoas com base nisso. Tem uma série, né? E é claro, lá vai ter um pouco mais explicado, de usos proibidos. Ó, isso aqui não pode. Tá? Outro uso é o uso crítico ali, um uso que é, digamos, difícil, mas dá. Aí tem uns exemplos ali também. O que eu vou focar agora tem um uso que é médio e tem um uso que é uso geral. A maioria das aplicações hoje que nós utilizamos estão no que eles chamam de uso geral. GL ali, algo nesse sentido, que é de General Purpose, GPI, General Purpose Artificial Intelligence, que é basicamente o que a gente já conhece hoje, como, por exemplo, sistemas de filtro de spam, sistemas de recomendação, né, do Spotify, Netflix, sistemas de reconhecimento de comando. Então, maior parte das aplicações, é claro, não são todas, estão enquadradas no que a AI Act ou o AI Act da União Europeia considerou como GAI ou General Purpose Artificial Intelligence. Uso comum, mais tranquilo, pode utilizar como você já vem utilizando.
Tem um assunto muito interessante também sobre o uso da IA, que seria a IA que gera vídeos, né? No Instagram, no TikTok, a gente tem muitos vídeos de humor, né? Usando a IA, e tem muita discussão, pelo menos aqui na Lição do Brasil, falando sobre como é que seria usado para distribuir reputação, em eleições, esse tipo de coisa. Esses projetos, né, da União Europeia e do Brasil teriam uma missão do tipo. No da União Europeia, eu vi, o do Brasil ainda estou lendo material, é muita coisa. Mas o da União Europeia é um dos casos proibidos. Se você se passar por alguém, tipo assim, imagina que eu faço um vídeo de Trump dizendo que vai bombardear o Brasil e saio mandando aqui pro WhatsApp. Isso, pelo AI Act na União Europeia, me daria cadeia, me daria, enfim, uma punição. No Brasil, a gente ainda está conversando. Que bom, a gente está conversando pelo menos. Temos, é claro, algumas noções, outras na legislação que se aplicam, né, de difamação, calúnia, hoje a gente tem uma deficiência no debate. Querendo ou não, quem está fazendo isso não é quem mais entende sobre o tópico. Quem mais entende sobre o tópico não necessariamente está a fim de fazer esse tipo de discussão. Mas a gente tem algumas pesquisadoras e pesquisadores muito bons na área. Por exemplo, a Nina da Hora. Não sei se vocês conhecem uma pessoa chamada Nina da Hora. É uma influenciadora, não é muito famosa. É uma mulher que trabalha com o conceito de inteligência artificial para todos. E, por isso mesmo, integra uma série de comitês no Brasil que debatem. E fazem parte de organizações que debatem, inclusive, o PL dos testemunhos. Então, eu super recomendo o perfil da Nina da Hora no Instagram, acho que ela tem outras redes também. Mas é uma pessoa fantástica, uma uma mulher negra que está pautando nesse debate e extremamente bem capacitada, com um currículo fantástico. É uma pesquisadora de ponta do Brasil, brasileira, que está falando sobre o tema. Então, digamos assim, ela está até bem mais antenada e falando sobre isso nas redes dela o tempo inteiro, alertando. E é claro, existem algumas organizações no Brasil que fazem isso. Tem a Coding Rights, que é também um outro perfil no Instagram, que acompanha esse debate do marco da IA no Brasil, que fala sobre, e que vai justamente nessa linha sobre minimizar os riscos, é claro, também do ponto de vista legal. E aí a gente está falando, por exemplo, deixa eu só conseguir passar esse slide, dos nossos desafios centrais, que é o nosso brainstorm. Né? Então, o crescimento da inteligência artificial levanta questões. Né? O crescimento, como você tem visto, ele é acelerado. A rápida evolução da inteligência artificial traz à tona desafios complexos relacionados à privacidade ética que exigiram nossa atenção e responsabilidade. Então, qual é a chamada que a gente faz no momento desse? É a chamada por atenção. Então, vamos prestar atenção nesse sentido no debate. Vamos prestar atenção no que tem sido feito pelo Congresso acerca disso. Vamos prestar atenção acerca de que outros países estão fazendo. Tem a ENET da União Europeia. É um primeiro. O segundo, vamos nos responsabilizar. É um pilar mais individual. O que eu posso fazer? O que dentro da minha organização eu posso fazer? A gente já falou um pouco mais sobre isso. Viés algorítmico e transparência. Preocupações que incluem o viés algorítmico, onde os sistemas podem perpetuar discriminações e a falta de transparência em suas decisões. Não precisa ir longe. Eu não estou com ela aqui no meu braço, eu vou comprar um modelo mais recente para testar. A Mitende, da Xiaomi ou Xiaomi, não conseguia fazer leitura de sangue, impressão material de pessoas negras. E quando questionaram sobre isso, eles olharam e falaram: ih, rapaz, não tem nenhum negro aqui no time que está fazendo. Ué, a gente só não testou. Não sabia que não funcionava. Espaço laser foi nesse sentido também. O laser desse também não funcionava em pessoas de pele negra. O sentido é o mesmo. A diferença é que o espaço laser é um laser que tira o pelo. E, no caso da Mi Band, é um dispositivo você entender pressão arterial e batimento cardíaco. Aqui pode ser um sistema de classificação de possível suspeito. Que coisa suspeita tem? Então, esse é um debate importante, especialmente no Brasil, para a gente conversar sobre qual é o viés desse algoritmo. E aí, aqui eu quero fazer um novo convite. Eu abri esse site antes, porque toda vez que eu abro o computador dá uma travada. É um site fantástico, eu vou dar zoom, chamado Transformer Explainer. Tá? A galera que fez isso daqui é PhD na Carnegie Mellon, já trabalhou com desenvolvimento de inteligência artificial na própria OpenAI. A galera grande, tá? Não vou de forma alguma aqui, tem um background bom aqui. Mas, dito isso, eles basicamente explicaram como funciona a arquitetura Transformer. Vocês lembram o que é a arquitetura Transformer? Não é o filme. A arquitetura Transformer
que vem de um artigo chamado Attention is All You Need da Google Brain, em 2017, é o que fundamenta o GPT, T é de Transformer. Generative Pre-trained Transformer. Transformer é o que dá, nesse sentido, base técnica para o funcionamento das LLMs, como ChatGPT, que está na OpenAI, como o Gemini, que está na Google, como o DeepSeek, que está na DeepSeek. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo de cá? É basicamente uma ferramenta que permite entender o cálculo de pesos. Eu não vou ser tão técnico, porque o objetivo não é explicar como um transformer funciona aqui, mas o que vocês precisam entender? Aqui em cima, tá? Eu vou usar o mouse, que o pessoal de casa eu vejo junto também. Aqui em cima, a gente tem essa parte aqui dos exemplos, ele já traz alguns exemplos do que a gente pode utilizar na língua inglesa. Infelizmente, não funciona bem para português, ele só funciona bem para inglês. Bem. Você tem a temperatura sempre, não vou explicar, são hiperparâmetros do LLM, que permitem a gente tornar mais ou menos randômico. Eu vou deixar o que está padrão aqui, que é o que muitos sistemas usam hoje, inclusive. Aqui do lado, a gente tem a entrada. Então, vejam que aqui em cima eu tenho uma frase, que diz Data Visualization empowers users to visualize. Aqui do lado tem ela igual, só que quebrada palavra por palavra, porque eles estão se transformando em embeddings. Nesse momento, é feito um cálculo matemático. Para do outro lado, o que é importante aqui é entender. Aqui é o cérebro, aqui é a entrada, e aqui é o nosso output possível. Por que é possível? Aqui em cima está escrito probabilities. A primeira foi a utilizada, visualize com 54,67% de chance de ser a palavra predita. Tá? Então, o meio interpretem como CPU, aqui como entrada de dados, e aqui como saída possível. Não é binário. Aqui é um campo de fuzzy, se a gente assim puder chamar. Então, o que eu quero dizer aqui com esse sistema de probabilidades é que toda vez que eu gerar uma frase aqui, a próxima ele vai me dizer qual foi o cálculo de pesos que ele está utilizando. Tem uma LLM simples, pequena, de modelo local, que está rodando atrás desse site, por isso que demora quando eu carrego ele, e eu já carreguei antes por isso, que permite a gente fazer essas brincadeiras. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui I am very, essa é a frase que eu coloquei, no português seria eu estou muito, e eu vou pedir para ele gerar a próxima frase. Opa, sem querer eu selecionei. Eu vou pedir para ele gerar a próxima frase. São 3 embeddings, faço o fim attention, ótimo, tal. Qual é a palavra que prediu? Preditou. A língua portuguesa, a coisa de 2008 é difícil, tá? Ele fez a predição. Probabilidade. A maior probabilidade foi happy. Então eu coloquei, eu estou muito, e ele me disse que feliz foi a mais provável. Você considerou as outras, por exemplo, sólido? Perfeito. Você considerou zero? Por conta da temperatura e do sampling que pode ser topical ou topical. Esse mecanismo, tá? E ele explica isso nesse site, vocês podem, para quem for mais técnico e quiser entender, que eu vou explicar o porquê. Quando você passa por todos esses cálculos, você recebe uma matriz de probabilidade e ranqueia ela, dizendo primeiro mais provável, segundo mais provável, terceiro, quarto, N provável daí para frente, Nésimo provável daí para frente. O que acontece? Se ele vai escolher happy ou proud, nós não sabemos, porque ele passa por uma normalização de tipo softmax, que é um tipo de normalização na ciência de dados, para quem é de estatística, e depois de passar por esse softmax, ele escolhe um algoritmo randômico de temperatura 0,8 topical igual a 5, qual é o provável da frente. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei. Ele só escolheu com base na fórmula matemática, com aqueles hiperparâmetros. O que é a temperatura aí? Não é o conceito de temperatura? É quase isso. Temperatura na física seria a capacidade das moléculas de estarem aí. Você que é químico vai saber mais que eu. Temperatura aqui é basicamente isso. É quão provável o resultado é randômico. Então, quanto maior o valor de temperatura, aqui está em 0,8, menos discriminados são os meus resultados. Então, eu vou colocar a temperatura 8. O que aconteceu? Ele escolheu outra palavra, agora é much, que não era o mais provável antes. E o que aconteceu com a minha distribuição probabilística? A primeira, que tinha 54,67%, virou 21,68%, porque a maior temperatura gera um grau de randomicidade maior na minha distribuição probabilística. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais eu não tenho controle do que pode ser.
quanto menor é a temperatura, mais determinístico o sistema é. Então, vocês viram que eu aumentei a temperatura, a probabilidade aumentou de todas, e ficou quase igual, ó, 21,68, 20,63, 20,09. Se eu for tirar as decimais, equalizou, exatamente. Ou seja, eu tenho quase chances iguais de cair em qualquer uma dessas. Então, toda vez que eu rodar, existe, digamos, essas 5 primeiras, cada uma tem quase 20% de chance. Eu rodar 5 vezes, muito possivelmente, cada uma vai ser escolhida em cada uma dessas 5 vezes. Todas positivas, nenhuma negativa. Nesse momento, não. Só vai a zero, ele zera. Preocupado. Se eu diminuir a temperatura agora para 0,2, ele ficou muito mais determinístico. Ele veio me utilizando as palavras que ele tem mais confiança de que é. Então, rap ganhou agora 83,88% de chance. Porque eu diminuí eu aumentei o nível de dúvida. Eu diminuí o nível de dúvida. Não ficou mais confiante. Ele tem mais certeza de que está certo. É mais ou menos nesse sentido. Ele ficou mais desconfiado do que confiante. Isso não tem, quando você diz isso não tem nada a ver com a pessoa de Vinícius aí. É genérico. É genérico. É universal esse troço aí. Esse já é. Ele não tem nenhum dado meu, nenhum contexto meu, nada além da palavra e a vontade de prever a próxima. Que é exatamente como o modelo Proof funciona. Por debaixo dos panos. O que o ChatGPT fez foi pegar isso daqui, que é exatamente assim que ele funciona, e criar uma camada user-friendly por cima. Ou seja, que o usuário consiga utilizar com mais facilidade. Mas é exatamente assim que o ChatGPT funciona, ou qualquer outro modelo do mercado até o momento. A menos que ninguém possa ter melhor como ataque. E é esse Transformer. Que é o Transformer, que não é o filme. Que é ruim, mas é bom. O que eu quero mostrar para vocês? Eu nunca tinha ouvido falar desse troço aí. O ignorante está a zero. Essa aí é muita coisa boa. Cada semana. Porque você aí, cara, já tem nada, né? Coisa nova. E esse é bacana, que esse é bem didático. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Vejam que eu escrevi a frase I am very, né? Que é basicamente eu estou muito, e ele me disse que, como eu diminui a temperatura, eu vou voltar ela para o valor padrão que os modelos operam. 0,08, exato. Veja que eu botei um 0,8, a probabilidade mudou, está em 39, mas ainda assim ele escolheu outra, porque ele passou de novo e agora é outra probabilidade, né? Então, ele escolhe outra. Agora ele colocou I'm very pleased, né? Eu estou muito satisfeito, né? Enfim, dependendo, pode ser saciado. Então, o que eu quero mostrar? É que eu tenho uma ferramenta que consegue me prever exatamente a próxima palavra com um certo grau de confiança, e é muito bonito fazer isso. É exatamente como qualquer língua do mundo funciona, inclusive o ChatGPT. Ou seja, eu vou fazer uma brincadeira muito boa. Do tipo, eu vou escrever todo homem é, every man is. Vai dar zebra aí. E a gente vai entender o que todo homem é. Para ele, na distribuição probabilística. Ele me disse que not é o mais provável aqui. Desculpa, o not foi escolhido, mas o mais provável é a. Ou seja, se formos pegar do ponto de vista linguístico, o que é o a no inglês e o que é o not no inglês, a é uma definição de um artigo definido do que é alguém ou alguma coisa ou um objeto. Not é aquilo que não é. A maior probabilidade, quando eu digo que todo homem é me dizer que ele é algo com 63% de chance. Por algum motivo ele quis me irritar e colocar a segunda, que só tinha 14% de chance. Não é. Então, eu vou rodar de novo e vou ver se dessa vez ele cai no 60%. Eu só preciso colocar o espaço aqui. É uma ferramenta que não é difícil de operar e é muito bacana, realmente muito bem feita. E agora, ele colocou Word. Ele só está querendo... Mas vejam que o importante é que vocês estão vendo que o mais provável é o a. Né? Ou seja, é uma definição do que ele é. Eu posso continuar, inclusive, gerar de novo. Every man is born. E aí vamos ver o que ele me diz. Eu acho que é free. O que ele vai dizer. Não, born to. To é uma preposição. Então ele me diz que é de algo. A aula de português está em dia. To be. Pronto, agora ele tem que dizer alguma coisa. Vamos lá. Every man is born to be a... Nossa, ele está muito prolixo. Eu não sei se por ter mexido na temperatura, mas... Every man is born to be a man. Olha só. Todo homem nasceu para ser um homem. Ok. Né? Quase foi escravo. Ele colocou 23,19%, né? Veja, every man is born to be
Slave era o segundo mais provável. Farmer é o terceiro mais provável, fazendeiro. O quarto mais provável é soldier. E woman é o quinto mais provável, a mulher. Every man is born to be a woman. O que é bem interessante a frase. Se a gente trocar, e essa é a brincadeira que eu queria falar com vocês sobre privacidade ética, se eu colocar, ao invés de man, colocar woman, será que essa distribuição muda? Não tem nada demais, tá? Eu também já fiz esse teste antes. É um modelo de linguagem, mas é censurado, né? No ponto de vista, mas veja. Ele é machista. Infelizmente, ele escolheu uma distribuição muito menos provável, mas olha que interessante. Lembra que no outro era Every man is born to be a man? Não, a pior, abaixo de escravo tem o pior. Viu? Esse é pior, e o de baixo é pior ainda. De onde que vem isso? Isso vem de livros, isso vem de artigos da internet, isso vem de tudo que está para esse modelo determinado disponível na internet. Se na internet existe preconceito, alguém já viu algum preconceito na internet? Se na internet existe preconceito, no meu modelo de linguagem vai existir. Então, é preciso tomar esse cuidado. Eu vou já... Bota curiosidade, dá um chat esse site, só para quem quiser brincar. Esse não. Sim, dá para brincar. Eu vou colocar aqui no chat. Só isso aqui, assim, você vê que o empresário, ele desenvolve o LME predominantemente para ter lucro, para ter retorno financeiro, de forma direta e indireta. E se a regulamentação não entrar, o LME nunca vai servir a sociedade de forma pura. Porque tem que entrar a regulamentação para você consertar esse tipo de coisa. Para você fazer, por exemplo, o desenvolvedor atender a raça negra, a ele não ser incorreto, a ele não ser machista, a ele não ser criminoso. Então, o empresário, se você deixar solto, ele vai ganhar dinheiro. E além de ganhar dinheiro, ele tem que atender a outras necessidades e requisitos da sociedade. Né? E eu vou até puxar o gancho da sua fala para falar o seguinte. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro encontro eu falei: a OpenAI jogou dinheiro em cima do problema. O que é jogar dinheiro em cima do problema? É gastar muito dinheiro para resolver algo. Literalmente foi o que eles fizeram. Eles rasparam todo o conteúdo da internet. Isso é muito difícil. A Google faz isso de pouquinho em pouquinho. É muito difícil. Eles gastaram muita energia, muita água, muito recurso humano para chegar nesse resultado. É claro, consequência, muito dinheiro. Microsoft sozinha botou bilhões. Elon Musk, quando ainda fazia parte da OpenAI, botou bilhões de dólares. O governo só tem bilhões de dólares, 500 bilhões, imagina. Então, assim, a gente está falando de PIB do país aqui. Parece que era o retorno. Eles querem retorno, é por isso que existe um debate, e aí eu já estou entrando numa outra vertente aqui, a OpenAI, a OpenAI foi a primeira a mostrar um modelo desse para a sociedade, né? Dessa forma. Então, todo mundo veio atrás. Eles são pioneiros, líderes de mercado por conta disso. Sam Altman é pioneiro e líder de mercado por conta disso. Mas, para quem não sabe, a OpenAI não é uma organização com fins lucrativos. A OpenAI opera no modelo duplo de subsidiária, né, matriz e subsidiária, mas a controladora não tem fins lucrativos, porque a OpenAI foi criada em 17, agora 18, com o objetivo de criar inteligência artificial, superinteligência, que eu chamei aqui para vocês, AGI, Artificial Generalist Intelligence, uma inteligência artificial capaz de tudo, de raciocinar por conta própria, que não é o que temos hoje. Isso que eu mostrei para vocês é como funciona na prática os cálculos matemáticos, só para a próxima palavra. O objetivo da OpenAI é construir a superinteligência. Como o objetivo é ousado, eles construíram uma empresa sem fins lucrativos e com um regimento interno fruto para falar: nós não podemos, entre outras coisas, permitir que investidores tenham múltiplos de ganho acima de 10 vezes. É um dos regimentos hoje da OpenAI. Nenhum investidor pode entrar e ganhar mais de 10 vezes o capital. Outra coisa, a gente tem sempre que fazer uma inteligência artificial para o bem de todos. Então, todos esses, aí vocês podem pesquisar, regimentos da OpenAI foram feitos lá no início. Hoje, esse ano, eles querem mudar o regimento. Tirar o que eles chamam de cap, que seria o de 10 vezes, para que investidores possam ganhar mais do que 10 vezes o dinheiro investido,
eles querem tirar algumas coisinhas que basicamente tornam eles uma empresa como o Google ou qualquer outra, que não era o objetivo da OpenAI no começo. Então, uma série de funcionários serão demitidos e se demitiram por conta disso. É um movimento todo cultural que vocês podem pesquisar, né, de embate. E tem uma página que ex-funcionários da OpenAI criaram que, tipo, volte a ser o que era. E eles colocam tudo isso, é bem recente, é desse mês, né, basicamente pedindo, por favor, OpenAI, volte a ser o que você era antes. Né? E o Elon Musk se aproveitou disso, enfim, ele também era, naquele começo da OpenAI, um dos acionistas, um dos conselheiros, e ele saiu justamente dizendo que a OpenAI não estava mais fazendo o que ela tinha se prometido fazer, que era esse regimento por bem da nação, e não com um fim lucrativo. Tá? Então, E ele vai lançar uma IA bombástica aí mesmo, só. Ele lançou, né, a Grok, o Elon Musk comprou o Twitter, que hoje vale menos do que ele comprou, para lançar o Grok, que hoje é uma das melhores LLMs para previsão do mercado. O mercado financeiro usa muito o Grok, que é do Elon Musk, especificamente para sentimento de mercado, porque no Twitter acontece, né? Os tweets hoje ainda representam muito do sentimento do mercado. Então, isso está exatamente isso tudo que eu estou falando no pilar da transparência. Quão transparente a OpenAI é? Até o modelo GPT-3, eles publicavam artigos científicos, papers, que diziam exatamente como o modelo funcionava por debaixo dos panos. Ou seja, o modelo era aberto, você conseguia fazer ele igual. Depois do 3.5 em diante, deixou de ser. Você ganha um artigo dizendo, tem um novo, use, mas você não sabe mais o que é. Então, isso parte, nesse sentido, por uma série de vieses e por falta de transparência. É importante a gente se atentar a esse debate. Por fim, é claro, proteção dos direitos humanos fundamentais, das organizações das Nações Unidas. Né? É fundamental garantir que o desenvolvimento do IA proteja e respeite os direitos humanos, é claro, aqui, nesse sentido, mais um lance. Né? Então, a tríade essencial: transparência, modelos de IA devem ser compreensíveis, permitindo auditoria e explicação. Por isso, o uso de modelos abertos, menores, locais, é tão interessante, como eu comentei lá no nosso primeiro encontro. Minimização de dados, coletar e processar apenas os dados estritamente necessários, reduzindo a superfície de ataque. Se eu tenho uma aplicação que usa inteligência artificial, eu preciso ter isso aqui garantido. Se eu estou usando ela, eu preciso ter isso aqui garantido. A gente até overshare, né? Eu sou uma pessoa assim, às vezes eu falo mais do que eu devo acerca de emprego. Eu vou falar da minha traseira e comento que minha gata não comeu. É aquela brincadeira. Quase isso aqui. Evitem overshare, compartilhar demais, além do que deveriam. Nesse caso, não é para alguém, é para uma empresa, é para um modelo de linguagem, uma LLM. E é cuidar de algorítmica, que é um termo muito legal. Garantir que os algoritmos de IA não perpetuem vieses ou resultem em mais discriminação. Isso precisa, nesse sentido, ser debatido por agentes como nós que constroem tecnologias, mas pela sociedade como um todo. Que ferramentas nós temos para mitigar esses riscos? A RGPD, que no inglês tem outra sigla, que é o relatório de impacto à proteção de dados. Então, né, já vou falar um pouco mais dele, mas é basicamente o momento em que a gente avalia o impacto à proteção de dados para identificar e gerenciar e mitigar os riscos. Tá? Embaixo, matriz de risco, ferramenta para avaliar a probabilidade versus impacto. Matriz, portanto, né, cartesiana, impacto de riscos relacionados à IA, priorizando ações. E checklist do pronto seguro. Guia prático para criar prontos seguros, evitando exposição, vocês encontram, né, uma série de modelos. Nesse mesmo raciocínio, eu queria fazer essa demonstração ao vivo com vocês. Tem um QR Code aqui, vocês podem apontar o celular, e vocês vão cair num Canvas DPIA. DPIA é porque é bom inglês, Data Process, é o RIPD, em português, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados, Data Protection, tá? Esqueci a sigla no inglês. E basicamente a gente destaca aqui um fluxo passo a passo para conduzir uma avaliação de risco. Então, esse documento que a gente criou e disponibilizou para vocês é um documento base que vocês podem copiar, está no Drive, mas o objetivo é que vocês copiem e, com base nele, façam o modelo de vocês de DPIA ou de RIPD no português, que é o relatório de impacto à proteção de dados. Vocês vão ver que ele está aí, eu vou até abrir com vocês. Exatamente isso, fala sobre a finalidade do tratamento. Então, a gente realiza tratamento de dados com o objetivo de sistema, prestar serviço de suporte, gerenciar a relação. Tipo de dados tratados,
operacional, financeiro, SNI para casos específicos, base legal, tratamento da fase da LGPD, riscos identificados, medidas mitigadoras, o encarregado dados, conclusão e assinatura. Já vem até quando ele para só imprimir, preencher e assinar. Mas é claro, vocês podem adaptar para as empresas de vocês. Esse está, é claro, adaptado para a ABNI. Tá? Então, esse é o primeiro. Vocês podem utilizar esse modelo nas áreas de vocês, enfim, enquanto empresa, para poder, utilizando dessa base aqui do relatório de impacto da proteção de dados, garantir e pelo menos debater e documentar e assinar que foi debatido, né, qual que é o risco possível ou não de vazamento de dados, de utilização dos dados por essas LLMs. Você chamou ali de Data Canvas, o que é esse Canvas aí? Canvas é porque eu queria um Canvas, Canvas é tipo uma telinha, tem um site. Não, Canvas é um site à parte, Canvas é um conceito. Eu criei um documento, é porque eu gerei esse documento com inteligência artificial, assim como uma apresentação do restante. Então é um Canvas por conta disso. Ah, porque eu pensei que estava atrelado a esse... Não, a empresa não tem um S no final. A empresa é Canva. Digamos, entre aspas, um ciclo. Não, tá tranquilo. Então, esse é o documento, que é um Canvas, é um documento que vocês podem ir preenchendo e anotando, imprimindo. Então, Canvas O Canvas é basicamente uma tela em branco, é tipo um quadro branco. Papéis e responsabilidades, que foi o que eu falei para vocês que eu ia falar, né, um pouco mais tarde. Quais são os papéis e responsabilidades que nós temos, ou possíveis papéis que nós podemos ter, que tratam desses conceitos aqui, e eu já adaptei, é claro, para o nosso caso. Um DPO, Data Protection Officer, geralmente é uma pessoa num ponto de vista mais jurídico, né? Uma pessoa, digamos assim, advogada, como diz o meme, garantir conformidade com a LGPD e orientar sobre privacidade de dados. Isso daqui, empresas grandes são obrigadas a ter pela LGPD, tá? Você precisa apontar alguém e garantir que esse alguém, no momento de uma avaliação de se sua empresa está compliant ou não. Eu sou indicado pela diretoria da DN para ser essa figura aí. Então, o nosso DPO está aqui, fantástico. Olha só. No ponto de vista da segurança da informação, enquanto empresa e processos, implementar e gerenciar controle de segurança para proteger sistemas e dados. É que eu tenho de acesso de quem política de IAM, né? Identity Authorization Management. Então, como é que eu posso fazer com que as pessoas aqui tenham o acesso correto a cada informação sem compartilhar demais com quem deveria ter acesso de menos? Os nossos AI leaders, que a gente já comentou um pouquinho, liderar a adoção responsável da inteligência artificial da empresa, mas não somente debater acerca das diretrizes de privacidade e ética. É um outro papel que, junto com a consultoria, nós temos implementado. E dos colaboradores. Quais são as responsabilidades de todos os colaboradores da empresa seguir as políticas de segurança e privacidade ao interagir com sistemas de IA? Então, todo mundo tem responsabilidade. Né? A brincadeira é que o DPO tem responsabilidade, mas todo mundo também tem. Né? Então, o colaborador... É claro, a responsabilidade compartilhada. Mas, além desse cargo, né, enfim, o colaborador ADM também, né, tem uma responsabilidade aí de seguir as políticas. Foi naquele boom da entrada da LGPD. Depois baixamos um pouco a rotação, mas vez por outra tem algumas solicitações em relação a esse assunto. Algum cliente nosso que quer que seja indicado, que peça quem é o DPO, qual é o e-mail, qual é o telefone. Então, sempre existe alguma coisa. Mas teve um ápice, né, de movimento em relação, foi logo na entrada da regulamentação da lei, e depois deu como muitas outras situações, uma arrefecida aqui. Né? A Gartner chama de hype cycle, né? Todo mundo fala, depois... O que acontece é que tem algumas grandes empresas que ficam no foco desse tipo de coisa, né? Bancos, essas empresas de e-commerce, né? E as outras não são tão visíveis ou tão questionadas em relação. Não dá para controlar todas essas organizações no mesmo patamar de controle, né? Sim, corretíssimo. A gente termina afrouxando um pouquinho, às vezes, por conta de outras demandas, né? Mas fizemos um trabalho há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás,
contratamos uma consultoria, geramos uma série de procedimentos para atender a legislação da LGPD, que é lei. Sim, fantástico. E é exatamente isso. Veja que você teve que sair do estado de inércia. Então, você sempre precisa de mais energia no sistema para que ele saia da inércia. Vocês tiveram essa energia maior, implementaram e hoje estão usando o que vocês já fizeram. Né? Então, essa arrefecida, que é normal na realidade, é sintomática de que os processos foram implantados e hoje, a depender do que eu queira pedir de acesso como colaborador, eu não vou ter acesso. Por quê? Porque lá atrás vocês debateram, implementaram as políticas com sucesso. Fantástico. Fizeram o dever de casa. Agora a gente tem mais um, que é complementar, e é especificamente o uso de inteligência artificial. Então, na realidade, é um trabalho que se complementa. É um trabalho que é um add-on, né? Um plugin, é uma coisinha a mais. E para finalizar, tá? O nosso plano, tá? Eu trouxe um plano de execução para nós em 30 dias, que é uma meta muito clara, pretende reduzir a exposição de dados sensíveis em pelo menos 20% a 30%, eu estou sendo modesto, nos próximos 30 dias. O que vocês vão fazer? Aqui tem um material que vocês vão escanear. Esse material de cá é um formulário. Esse formulário, né, enfim, nós da Câmara de Inovação, do CHE, estamos coletando essas informações de acordo com a LGPD. E aí, é claro, o objetivo desse formulário é entender de vocês, a partir da área, de quem é a pessoa, o que é utilizado, o que pode fazer e que tipo de ajuda precisa para fazer. Então, esse formulário daqui é um primeiro passo que visa a gente entender, relatar, conversar em conjunto com as lideranças, depois trazer os reais líderes para a jogada, para a gente debater exatamente com um plano de ação como foi estabelecido, como é que a gente pode estar melhorando isso em conjunto. Faz sentido? Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, né? Eu sei que pós-feriado é complicado, mas, enfim, agradecer a presença, a atenção e o debate também. Foi muito bacana. Gente, quem está online, alguma pergunta a fazer? Nossos files aqui, inclusive esse plano de ação aí, alinhar com a Fernanda, com o Matheus aí, como que a gente dissemina internamente isso aí, tá? Perfeito. Eu, como visitante, queria agradecer aí o ADM, o início daí. Obrigado a você aí pela participação ativa. Eu tentei não atrapalhar. Fazer alguns insights também, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigado. E para convidado, se quiser, lá nós temos. Cadê o nosso amigo? Já foi embora? Foi? Prazer. Obrigado. Se quiser ir lá comer um lanchinho aí, está à disposição. Aí estamos indo para lá agora. Bora. Bora, pessoal. Obrigada, então. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença de vocês, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Falou, tchau. Tchau, tchau, boa noite.